O erro que o comando alemão não viu chegar. Por muito tempo, acreditou-se que a fúria de Hitler surgia apenas após grandes derrotas. Cidades perdidas, linhas rompidas, exércitos em retirada. Mas na campanha da Itália, a irritação que começou a se formar no topo do comando alemão não teve origem em um colapso imediato. Ela nasceu de algo mais perigoso, a percepção lenta e incômoda de que um erro de julgamento havia sido cometido. Os primeiros relatórios vindos do fronte italiano não falavam de ofensivas britânicas esmagadoras, nem de avanços americanos em larga escala. Eles descreviam confrontos persistentes, desgastantes, em setores considerados secundários. Setores que no papel não deveriam gerar preocupação alguma. O terreno era difícil, o inverno rigoroso, as defesas profundas. Tudo indicava que qualquer força menos experiente seria contida naturalmente. Mas algo não se encaixava. Posições defensivas começaram a cair onde não deveriam. Patrulhas relatavam combates mais duros do que o previsto. O padrão esperado de recuo simplesmente não aparecia. Para um comando acostumado a classificar inimigos com precisão quase matemática, aquela inconsistência era perturbadora. Não se tratava de um ataque isolado, mas de uma pressão contínua, silenciosa e difícil de explicar. Durante meses, a convicção alemã era clara. A Itália estava protegida não apenas por fortificações, mas pela própria lógica da guerra. Um teatro secundário, defendido por terreno hostil e clima extremo, não seria palco de surpresas estratégicas, especialmente contra tropas consideradas periféricas, enviadas tardiamente ao conflito e sem histórico recente em guerras europeias. Essa certeza moldou decisões reais. Menos reforços, menos atenção, menor prioridade. O erro não foi tático, foi conceitual. Cada novo relatório que chegava contrariava essa visão. Os combates não diminuíam. As posições não se estabilizavam, o inimigo não se comportava como esperado, e aos poucos a irritação começou a substituir o desprezo, não porque uma grande derrota havia ocorrido, mas porque algo muito mais grave estava acontecendo. O planejamento alemão começava a falhar em sua base. Para um regime que sustentava sua força na ideia de controle absoluto e previsibilidade, isso era inaceitável. Admitir dificuldades contra uma força subestimada significava reconhecer uma falha estrutural. E falhas estruturais não se resolvem com ordens simples. O tom dos registros mudou. O que antes era tratado com ironia passou a ser descrito com cautela. Os relatórios deixaram de mencionar apenas resistência e passaram a destacar insistência, adaptação e aprendizado. Aquela tropa não recuava sob pressão contínua. Não se desorganizava como previsto. E mais inquietante ainda, parecia melhorar a cada confronto. O inverno não a deteve. As perdas não a paralisaram. As dificuldades não a quebraram. Dentro do comando alemão, uma pergunta começou a se formar, inicialmente evitada, depois impossível de ignorar. Quem são afinal esses soldados? A resposta não veio de imediato, mas, quando começou a se tornar clara, trouxe algo raro aos níveis mais altos do poder nazista. Não alívio, não confiança, mas desconforto, porque a Alemanha havia ignorado uma força que aprendia rápido, resistia mais do que o esperado e operava em um setor sensível do fronte italiano. Em guerra, esse tipo de erro não é apenas embaraçoso, ele é perigoso, exige mudanças de plano, redistribuição de recursos e, acima de tudo, a admissão de que a leitura inicial estava errada. É exatamente aqui que esta história começa de verdade. No momento em que a presença brasileira deixa de ser invisível e passa a incomodar o inimigo no nível mais alto. O que aconteceu a partir daí não apenas moldou batalhas decisivas, mas abalou a confiança de um comando que acreditava ter tudo sob controle. Na próxima parte vamos entender como a Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália, carregando expectativas baixas, por que foi tratada como irrelevante desde o início e como essa subestimação criou as condições perfeitas para um dos erros mais silenciosos e custosos da campanha italiana. A força que ninguém levou a sério, quando a Força Expedicionária Brasileira desembarcou na Itália, não carregava apenas armas e equipamentos, carregava expectativas baixas. Para muitos oficiais aliados,
Tratava-se de uma tropa enviada tardiamente ao conflito, deslocada para um teatro considerado secundário e destinada a cumprir uma função mais simbólica do que decisiva. Não havia hostilidade aberta, mas havia desconfiança. E, acima de tudo, havia subestimação. Do lado alemão, a avaliação era ainda mais dura. Dentro da lógica estratégica nazista, os inimigos eram classificados por histórico militar, tradição bélica, experiência recente e capacidade industrial. Exércitos com essas credenciais ocupavam o topo da hierarquia de ameaça. O Brasil simplesmente não se encaixava nessa equação. A conclusão parecia óbvia. Não representava um risco relevante. Essa leitura moldou decisões concretas. Setores onde os brasileiros atuariam receberam menos atenção, menos reforços, menor prioridade logística. Não porque o comando alemão estivesse despreparado, mas porque acreditava estar fazendo um cálculo racional. A guerra para eles era uma ciência de previsões. E segundo todas as previsões, aquela tropa não alteraria o equilíbrio do fronte. O problema é que a campanha italiana não respeitava classificações teóricas. O terreno era implacável. Montanhas íngremes, estradas estreitas, posições elevadas e clima instável transformavam cada avanço em um teste de resistência. Ali, reputação importava menos do que capacidade de adaptação. E foi exatamente nesse ambiente que a subestimação começou a cobrar seu preço. A FEB não avançava de forma espetacular. Não havia movimentos rápidos nem vitórias imediatas. Mas também não havia colapso. Cada ataque frustrado era seguido por ajustes. Cada dificuldade enfrentada gerava aprendizado. Para o comando alemão, isso quebrava um padrão fundamental. Tropas consideradas inexperientes deveriam recuar após os primeiros choques mais duros. Mas isso não acontecia. Relatórios começaram a registrar algo incômodo. Os brasileiros retornavam às mesmas posições por rotas diferentes. Ajustavam horários. Exploravam falhas locais nas defesas. Não agiam como uma força improvisada, mas como uma unidade que ganhava maturidade sob fogo. Esse tipo de evolução em pleno combate é perigoso, porque transforma um adversário ignorado em uma ameaça crescente, sem aviso prévio. Aos poucos, a subestimação deixou de ser apenas um erro de análise e passou a se tornar um problema operacional. O comando alemão percebeu que havia permitido que uma força considerada secundária se consolidasse em um setor sensível do fronte. Corrigir isso exigiria tempo, homens e recursos. Exatamente o que a Alemanha já não tinha em abundância naquele estágio da guerra. Ainda assim, a resistência interna persistia. Muitos oficiais relutavam em aceitar que tropas brasileiras estivessem desempenhando um papel relevante. Questionava-se a veracidade dos relatórios. Supunha-se exagero. Buscavam-se explicações que preservassem a hierarquia tradicional dos inimigos. Mas a repetição dos dados tornava essa negação cada vez mais frágil. A guerra não deixava margem para ilusões prolongadas. Combate após combate, a FEB continuava pressionando. Não era uma força avassaladora, mas era constante. E constância, em um terreno defensivo como o italiano, é uma forma silenciosa de desgaste. O inimigo não precisava perder tudo. Bastava ser obrigado a reagir o tempo todo. Foi nesse ponto que o erro inicial começou a mostrar sua verdadeira dimensão. A Alemanha não havia apenas subestimado uma tropa. Havia organizado sua defesa com base nessa subestimação. E quando a premissa falha, todas as decisões construídas sobre ela começam a ruir. A partir daí, a FEB deixaria de ser ignorada. O setor que antes parecia tranquilo passou a exigir atenção constante. O desconforto no comando alemão crescia, não por uma derrota específica, mas pela percepção de que a guerra naquele trecho já não seguia o roteiro previsto. Na próxima parte, vamos entender como o comportamento da FEB no campo de batalha começou a gerar um impacto psicológico real, alterando o tom dos relatórios, afetando a moral das tropas alemãs e levando a irritação inicial a um novo patamar, mais profundo, mais perigoso e impossível de conter. Quando o erro começa a corroer o comando, à medida que os combates avançavam, os relatórios enviados do fronte italiano começaram a ganhar um peso diferente. No início, eram documentos rotineiros, tratados como atualizações de um setor considerado secundário. Mas, com o passar das semanas, algo mudou.
As mesmas dificuldades voltavam a aparecer. As mesmas unidades relatavam resistência persistente. E o nome daquela força, antes ignorada, surgia com frequência crescente. Para o comando alemão, isso era um sinal claro de alerta. Relatórios não se repetem sem motivo, especialmente dentro de uma máquina militar altamente burocratizada. O problema já não era territorial, era comportamental. Os brasileiros não recuavam de forma previsível, não abandonavam posições sob pressão contínua e mantinham operações mesmo após sofrer perdas. Esse padrão contrariava diretamente o perfil de tropa que se esperava enfrentar naquele setor. Quando essas informações começaram a subir na hierarquia, o incômodo se ampliou. A guerra alemã dependia de previsões sólidas. Cada erro de leitura comprometia decisões em cadeia. Ao perceber que uma força subestimada estava gerando desgaste constante, o alto comando se viu obrigado a reconsiderar prioridades. E reconsiderar naquele estágio da guerra significava admitir falhas, algo raramente aceito com facilidade. A reação inicial foi de resistência interna. Questionamentos surgiram sobre a qualidade das informações. Oficiais experientes demonstraram relutância em aceitar que tropas brasileiras estavam influenciando o equilíbrio do fronte. A ideia contrariava décadas de doutrina e hierarquia estratégica. No entanto, a consistência dos dados, vindos de diferentes unidades e setores, tornou impossível sustentar essa negação por muito tempo. Esse foi um momento decisivo. Não houve anúncio oficial nem reconhecimento público, mas internamente o tom mudou. O setor antes tratado como estável passou a exigir vigilância constante. Reforços começaram a ser considerados. Ordens tornaram-se mais rígidas. A guerra naquele trecho deixava de ser previsível. O impacto não se limitou ao planejamento. Ele atingiu a moral das tropas alemãs na linha de frente. Soldados que haviam sido informados de que enfrentariam resistência limitada passaram a lidar com ataques insistentes, bem coordenados e cada vez mais adaptados ao terreno. Esse contraste entre expectativa e realidade é um dos maiores fatores de desgaste psicológico em combate. A confiança na superioridade técnica e estratégica começou a se enfraquecer. Cada posição defendida exigia mais esforço. Cada patrulha precisava de mais cautela. A sensação de controle, elemento central da doutrina alemã, começava a desaparecer. E quando o controle se perde mesmo lentamente, a tensão se espalha por toda a cadeia de comando. No alto escalão, o efeito era ainda mais profundo. O planejamento alemão era rígido, centralizado e pouco tolerante ao improviso. Quando um setor fugia ao previsto, o problema não ficava restrito à linha de frente. Ele subia, gerava questionamentos internos e pressionava lideranças que já operavam sob estresse constante. A irritação não vinha apenas dos resultados no terreno, mas da quebra de uma narrativa interna. A ideia de que certas tropas não representavam ameaça era confortável. Quando essa ideia se mostrou falsa, o comando foi forçado a reconhecer que o erro não estava na execução, mas na própria avaliação estratégica. Esse tipo de reconhecimento é difícil, especialmente em um sistema que não admitia falhas conceituais. As consequências começaram a se manifestar de forma visível. Ordens contraditórias surgiram. Cobranças se intensificaram. Pequenos avanços aliados passaram a provocar reações desproporcionais. A guerra deixava de ser conduzida com frieza estratégica e passava a ser marcada por tensão constante. Cada nova ação da FEB ampliava esse desgaste invisível. Sem vitórias espetaculares, sua presença consistente continuava a minar a confiança do inimigo. Não era necessário vencer tudo. Bastava não recuar, não quebrar e continuar aprendendo. Isso mantinha o comando alemão em estado permanente de reação. Nesse ponto, a irritação já não era apenas operacional, tornara-se psicológica. O erro inicial deixara de ser corrigível com ajustes simples. Ele havia penetrado na estrutura de decisão, afetando a confiança, a moral e a capacidade de adaptação. E foi exatamente nesse ambiente de pressão acumulada que as informações chegaram ao nível mais alto do poder alemão. Quando Adolf Hitler tomou conhecimento da dimensão real do problema, a reação não foi calma nem racional, porque para ele, erros conceituais não eram aceitáveis. Na próxima e última parte,
Vamos entender como essa descoberta provocou a fúria de Hitler, como isso se refletiu em decisões rígidas e contraproducentes, e por que o erro de subestimar a FEB se tornou irreversível na campanha italiana, a fúria no topo e o erro irreversível. Quando as informações consolidadas da campanha italiana chegaram aos níveis mais altos do poder alemão, a reação não foi imediata no campo de batalha, mas no centro de decisão. Adolf Hitler acompanhava pessoalmente relatórios estratégicos e tinha um padrão conhecido de reação: tolerância mínima a qualquer dado que contrariasse suas convicções iniciais. A constatação de que um setor considerado secundário estava se tornando problemático foi recebida com crescente irritação. A princípio, houve descrédito. Hitler questionou comandantes locais, suspeitou de exageros e buscou explicações que preservassem a hierarquia tradicional dos inimigos. Para ele, falhas vinham da execução, não do planejamento. Aceitar que uma força ignorada havia se tornado um fator relevante significava admitir um erro estrutural, algo que ele simplesmente não aceitava. Mas os relatórios não cessaram. As dificuldades persistiam. As posições continuavam sob pressão. A necessidade de ajustes defensivos tornava-se recorrente. Aos poucos, a irritação deu lugar à fúria. Não por uma derrota específica, mas pela percepção de que a subestimação inicial havia comprometido todo um setor da campanha italiana. Essa fúria se traduziu em decisões cada vez mais rígidas. Comandantes passaram a ser pressionados de forma intensa. Ordens exigiam resistência absoluta em posições já comprometidas. A flexibilidade tática, essencial naquele terreno, foi substituída por cobranças severas e respostas impulsivas. O resultado foi o aumento do desgaste interno e da tensão entre as unidades alemãs que atuavam naquele setor. Nesse contexto, a presença da Força Expedicionária Brasileira tornou-se um símbolo incômodo. Representava tudo aquilo que o planejamento alemão havia ignorado. Uma força que não se encaixava nos padrões previstos, mas que insistia em avançar, aprender e pressionar. Para Hitler, isso não era apenas um problema militar. Era uma afronta direta à lógica de controle absoluto que sustentava sua condução da guerra. Quando decisões passam a ser tomadas sob raiva, a eficiência cai, a capacidade de adaptação diminui. A guerra deixa de ser conduzida com frieza estratégica e passa a ser marcada por reações emocionais. Foi nesse ambiente que o erro inicial se aprofundou ainda mais. Cada tentativa tardia de correção criava novas fragilidades em outros setores igualmente pressionados. O tempo já não jogava a favor da Alemanha. Corrigir uma avaliação estratégica equivocada exige margem de manobra, recursos disponíveis e liberdade de decisão. Naquele estágio da guerra, nenhum desses elementos existia em abundância. A redistribuição de tropas passou a ocorrer sob pressão constante, retirando forças de frentes críticas para conter um avanço que não havia sido previsto. Enquanto isso, a FEB já não era a mesma força recém-chegada. Conhecia o terreno, compreendia o comportamento defensivo alemão e operava com maior confiança. Cada posição pressionada, cada avanço sustentado reforçava o impacto do erro inicial. Não era necessário vencer de forma espetacular. Bastava manter a constância e forçar o inimigo a reagir. O desgaste humano também se acumulava do lado alemão. Tropas submetidas a mudanças constantes de ordem e cobranças severas apresentavam queda de moral. Combater um inimigo que cresce em eficiência enquanto seus próprios recursos diminuem cria uma sensação silenciosa de inevitabilidade. E essa sensação pesa fortemente no desfecho de campanhas prolongadas. O erro de subestimar os soldados brasileiros deixou de ser um episódio isolado e se tornou um fator acumulativo. Ele afetou a credibilidade do comando, rompeu a confiança interna e reduziu a capacidade de resposta rápida. Quando o alto comando reconheceu a dimensão completa do problema, já não havia como voltar atrás. A história da Força Expedicionária Brasileira na campanha da Itália não se resume a mapas ou números. Seu impacto real está no efeito psicológico e estratégico, causado por uma presença que contrariou previsões e desmontou certezas. Em uma guerra marcada por grandes potências, a FEB mostrou que o fator humano pode redefinir o peso estratégico de uma força inteira.
O legado deixado não é o da invencibilidade, mas o da persistência. Não o das vitórias instantâneas, mas o da capacidade de aprender, resistir e avançar, mesmo sob condições extremas. Ao obrigar o inimigo a rever planos, redistribuir recursos e questionar suas próprias certezas, os soldados brasileiros exerceram um papel que ultrapassou sua dimensão numérica. Essa história deixa uma lição clara. Nenhuma tropa deve ser avaliada apenas por origem, reputação ou expectativa. O campo de batalha sempre revela verdades que o planejamento tenta ocultar. E na Itália, essa verdade se manifestou da forma mais incômoda possível para o comando alemão. Se essa narrativa trouxe uma nova perspectiva sobre a atuação da FEB na Segunda Guerra Mundial, apoiar este trabalho com um gesto simples faz diferença. Curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações ajuda a manter vivas histórias que raramente recebem o espaço que merecem. Porque mesmo nos capítulos menos contados da história, há feitos que continuam ecoando muito além do campo de batalha.